e continuamos falando, né? Continuamos ainda na parte da traição, né? Não tem como fugir. Começou essa busca, começou quando nós falávamos, e continuamos falando, do perdão. Falávamos do perdão, necessidade do perdão, e aí nós demos de cara, de frente com o perdoar 70 vezes 7 vezes. E aí às vezes nós ficamos, né? Perdoar 70 vezes 7 vezes? Quem precisa desse perdão? Aquele que mais nos incomoda, aquele que mais nos incomodou. Então, temos que trabalhar no sentido de começarmos a aprender a perdoar 70 vezes 7 vezes. Porque muitas vezes, aquilo que o irmão, nós imaginamos, aquilo que o irmão fez, que o companheiro fez, que o amigo fez, às vezes nem fez. Nós é que imaginamos. Então, mesmo que ele tenha feito algo que seja muito pesado, muito forte, que machucou o nosso coração, sempre há a necessidade do espaço do perdão. O perdão para aliviar a carga dele, mas a nossa também. Quando eu não perdoo o irmão, você eu não vou perdoar nunca. Em princípio, quem começa já sofrendo sou eu, pela falta de conceder o perdão. Então eu carrego comigo a mágoa, a ira, o ressentimento, aquele ódio, e eu quero que o outro morra, né? E eu tomo o veneno. Que incoerência, que coisa sem sentido. E nós fazemos assim. E como fazemos assim? E como já fizemos isso ao longo de tantos e tantos séculos passados? Eu acho que já nos maltratamos muito ao longo desses séculos. Chega de sofrer. Vamos parar de sofrer? Vamos. Vamos começar a perdoar. Vamos começar a ter uma convivência mais pacífica, uma convivência mais harmoniosa com os nossos irmãos. Dá para ser? Dá. Lógico que dá. Depende de nós, né? Do nosso esforço, da nossa vontade, da nossa dedicação. Precisamos fazer isso. Na live passada, nós falamos a respeito do Sinédrio. Na anterior, nós tínhamos falado a respeito de Roma. Então, nessa última, falamos do Sinédrio. E hoje vamos falar também de Judas. Na verdade, os 3 personagens que nós, na busca, né, desse entendimento, nesse episódio chamado traição, esses 3 elementos que participaram de uma forma um pouquinho mais grave um, menos grave o outro, mas, em princípio, os 3 participaram desse episódio, sem sombra de dúvida. Então, falávamos de Roma, falamos a semana passada do Sinédrio. Lembram-se que nós falamos, o Sinédrio é o colégio de sacerdotes, né, do judaísmo, que não eram lá flor que se cheirasse, como se fala na gíria, né? Então eles carregavam muito vício, muito orgulho, e não era só da época de Jesus, não, muito antes. Lembramos do profeta Malaquias, que falava 400 e tantos anos antes: sacerdotes, vocês estão desviando, vocês desviam as pessoas, vocês estão desviando dízimos, estão aceitando oferendas que não poderiam aceitar, ou seja, vocês estão fazendo coisas que estão, aos olhos dos judeus, desagradando a Deus. 400 e tantos anos antes de Jesus, Malaquias já falava disso, ou seja, vinha bem antes. E a caminhada dos sacerdotes, né, ou do Sinédrio em específico, ela complicou um pouquinho, carregava tipo uma convivência assim um pouquinho perigosa com Roma. Roma é quem indicava o sumo sacerdote, tinha uma influência enorme, a ponto inclusive de até um pouquinho antes de Jesus, no templo de Herodes, que é o templo lá em Jerusalém, que inicialmente construído por Salomão, depois destruído e novamente construído ou reconstruído por Herodes um século antes de Jesus. Permitiram os sacerdotes, imagina a profanação, que colocassem dentro do templo 2 estátuas. Uma do imperador romano
e outra de uma deusa, a deusa Roma. Então, colocar essas estátuas era uma tremenda profanação. Eles sofriam, entre aspas, não é um ataque, porque Jesus não atacava ninguém, mas se sentiam de túnica justa, os sacerdotes, em razão daquilo que Jesus falava de uma forma natural. Jesus não era de bater em ninguém, de forma nenhuma, mas ele era enérgico. Aquilo que precisava ser dito, ele dizia com amor, mas dizia, né? Então, advertências que Jesus fez aos fariseus foram tantas. Vocês buscam tanto alguém para seguir o caminho e de repente vocês tiram a pessoa do caminho. Vocês roubam a casa da viúva, ou seja, tiravam os recursos daqueles que eram tão necessitados, as viúvas, por exemplo, né? E ele falava, vocês buscam o reino dos céus e fecham as portas para que os outros não entrem. Nem vocês entram e nem os outros. E Jesus falou tanta coisa, né? Olha, vocês por fora, bonitinho, tá, mas limpa por dentro. Então Jesus cutucava, né? Esse cutucar era dizer a verdade, era mostrar a verdade. E tantas vezes Jesus fez isso. No caso que nós falamos da mulher adúltera, eles queriam, os sacerdotes, os fariseus, os doutores da lei, queriam de qualquer forma que a mulher adúltera fosse penalizada. Mas Jesus, obviamente, não concordou com isso. Não que ele aprovasse o comportamento dela, mas não era para ser morta em razão disso. E aí Jesus, de uma forma surpreendente para eles, disse o quê? Quem nunca errou, atire a primeira pedra. Né? Jesus surpreendia os sacerdotes, o sinédrio, de um modo geral, curando aos sábados. Mas o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Quando ele falou, eu e o Pai somos um, que levaram para o lado errado, entendendo que ele fosse Deus. E ele não era Deus, de forma nenhuma. A questão dos samaritanos, na parábola do bom samaritano, Jesus chama a atenção, entre aspas, do doutor da lei, dizendo, olha, o samaritano é que foi o próximo daquele que foi agredido quando descia em direção a Jericó. Então, era um orgulho violento que eles tinham e a coisa era complicada. Não tinham caminhar reto, tinham interesses, na verdade. Então, esse, entre aspas, suspeito, que seria o sinédrio, também não nos pareceu assim, a mim não pareceu muito confiável, não, de forma nenhuma. Tradicionalmente orgulhoso, aproveitador, irado, interesseiro, essas coisas todas. Então, se nós vamos fazer uma revisão daquilo que aconteceu no passado, então dá para entender que tanto Roma como o sinédrio poderiam, sim, ter feito um conluio, né, para levar adiante a eliminação de Jesus. É perfeitamente possível. Não estamos falando aqui, diante disso que nós estamos procurando entender em razão daquilo que buscamos, não estamos falando que estamos dizendo rigorosamente a verdade. Não. É a minha verdade, dentro daquilo que eu busquei e que eu entendo. Tá? Não precisa ser a sua. Vai buscar também, vai raciocinar. E esse é o objetivo. Falando todos esses pontos, falando da história, acontecimentos da história, aquilo que nós podemos imaginar que se passava há 2000 anos na cabeça de Roma, na figura de Pilatos, o que se passava na cabeça dos sacerdotes, né? Aquele medo, Jesus sempre ali presente e, de alguma forma, com o falar dele, os sacerdotes se sentindo diminuído, Roma achando que se aproximava a oportunidade de um levante, né? Ainda mais na época da Páscoa. Então, é perfeitamente possível, né? E conluio entre Roma e o sinédrio para tirar Jesus de circulação. Então fica fácil para mim compreender essa articulação entre esses poderes. O povo, nós comentamos também, mesmo sem compreender a mensagem de Jesus, tinha motivos para gostar dele, muitos tinham.
né? Motivos para gostar dele. Ele realizava seus milagres, curava os enfermos, consolava, assistia os pobres, os perseguidos, era amoroso, combatia a corrupção. Então, havia motivos para Jesus granjear a afeição e o amor popular. Muitos eram assim, né? Olhavam Jesus dessa forma. E, obviamente, os poderosos ficavam incomodados. Então, como se comportaria? Vamos imaginar a massa popular diante de uma simples prisão de Jesus naquela Páscoa, nos dias daquela Páscoa. Então, diante dessa preocupação, Pilatos poderia ter pedido, né, por exemplo, a uma legião de romanos que estava instalada na época na cidade de Damasco, um local que, para chegar até Jerusalém, marcha forçada, chegaria em 4, 5 dias. Essa legião chegaria em Jerusalém, né? E que, chegando ali, em razão de todo aquele movimento no meio da Páscoa, aquela agitação toda, corria o risco de embates, mortes, violência. Seria assim, teria seríssimos riscos de acontecer coisas extremamente ruins. Com a autoridade de Roma sobre o Sinédrio, Pilatos poderia, por exemplo, determinar que o Sinédrio arranjasse uma solução. Olha, arranje uma solução para a gente tirar um pouquinho Jesus aí do meio, porque vai dar problema. Então, caberia ao Sinédrio a busca de uma solução para eliminar esse risco no meio daquela Páscoa do ano 33. Era preciso esvaziar o movimento de Jesus naqueles dias. Qual seria o fato que maior impacto poderia, negativo, impacto poderia provocar sobre o movimento liderado pelo Mestre? Que fato poderia fazer com que a maioria deixasse de olhar com simpatia aquele movimento, naturalmente liderado por Jesus? Como mostrar que o grupo que acompanhava o Mestre, né, liderado por Jesus, não era assim tão coeso? Como mostrar que havia falhas internas naquele grupo e falhas suficientes para abalar as crenças de até então? Não há nada mais vergonhoso, desmoralizador e triste que uma traição. E seria perfeitamente possível, não estamos afirmando nada, dentro daquilo que eu busco, seria perfeitamente possível que ambos os poderes, tanto Roma como o Sinédrio, se unissem para articular essa traição, por exemplo. Pilatos poderia estar até aparentemente disposto a preservar a vida de Jesus, só que precisaria de alguém interno, do grupo interno de Jesus, que aceitasse participar dela. Caminhando, raciocinando por essa linha, precisaria de alguém. Mas quem? De preferência um zelote. Por que zelote? Porque zelote está envolvido com o povo. O zelote tem preocupação com o povo, com a libertação do povo, com a eliminação daquela submissão a Roma. Então, se fossem articular alguma coisa, o ideal seria pegar do meio do grupo, onde Jesus era o líder, alguém que fosse ou teria sido um zelote. Então, conclusões que a gente começa a tirar. Conseguiram perceber o grau de periculosidade desses dois suspeitos, Roma e Sinédrio? Nessas narrativas que fizemos nas 2 últimas lives, dá para perceber. Era uma questão de violência, de deslizes, de falcatruas, intolerâncias, medos, até ao longo dos séculos. Não é um medo ali naquele momento. Não, coisa que vinham de séculos. E formavam os dois, Roma e Sinédrio, 2 grupos. E até numerosos. O império, então, muito grande. E o Sinédrio também não era tão pequeno. Tá? Então, vamos hoje falar do suspeito número 3. Vamos falar, então, da vida pregressa de Judas Iscariotes. Quem era ele? Ele era um homem como todos. Carregava seus defeitos,
suas virtudes como qualquer um. Ele era comerciante de peixes. Ele comercializava peixes no Mar da Galileia, que é a região norte. Ele havia nascido na Judéia, entretanto morava na Galileia. E comerciante de peixes junto ao Mar da Galileia. Possivelmente, é a conclusão que eu tiro, possivelmente do ponto de vista financeiro, ele deveria ser alguém estabilizado. Tinha lá seu rendimento, vivia da pesca, do comércio da pesca. E preocupado com o sofrimento do povo. Aquele povo que era todo dominado, aquele povo que pagava pesadíssimos impostos, e Judas, ele se preocupava demais com isso. Ele se revoltava demais, né, com esse domínio. Tanto que Judas participava de um grupo dos zelotes. Eram, vamos dizer assim, os guerrilheiros da época. Os guerrilheiros que tinham o sonho de tomar o poder. É a força mesmo, tomar o poder, eliminar Roma. Então, só por aí a gente já começa a entender, nessa busca dessa solução, dessa libertação do povo, a gente já começa, eu começo, a entender que Judas era uma pessoa altruísta, solidária com o povo, ele sofria a dor do povo. Só por aí eu começo a entender que aquele egoísmo que imaginávamos em Judas, tão exacerbado, tão forte, já não é tudo isso não, né? Já não consigo imaginar dessa forma. E até nesse ponto, em razão dele se sensibilizar com o povo e de se dedicar à causa do zelote, que os zelotes procuravam eliminar o romano, mesmo com ciladas, com morte, e Judas no meio, né? Então, nesse ponto, nesse sonho de libertar seu povo, talvez colocasse Judas, até nesse ponto, solidário, preocupado com o povo, até numa posição talvez até superior aos demais, porque ele se preocupava demais com o povo. E ele conhece Jesus. Conhece Jesus no ano 30, em Cafarnaum, junto ao Mar da Galileia. No início da caminhada messiânica de Jesus, Judas se torna um dos 12 discípulos. Sempre citado nos evangelhos como aquele que traiu Jesus. Quando fala em Judas, é aquele que traiu Jesus. As citações sobre ele nos evangelhos são sempre duras e estranhas, para mim. Sempre dura e estranha. Qual a motivação inicial para Judas seguir Jesus? Por que ele decidiu? Ele era zelote, brigava, ia caçar o romano nas encruzilhadas. Por que ele seguiu Jesus? Qual foi a motivação inicial para ele ir já ao lado de Jesus? Poderia ser, né? Aproveitar-se do carisma do mestre para até aumentar a atividade dos zelotes, ou seja, angariar simpatizantes. Talvez pensasse isso, ele estava começando a seguir Jesus, os primeiros dias. Então, provavelmente, ele tinha alguma ambição nesse sentido dentro daquilo que ele fazia, e daquilo que ele fazia como zelote. Tá? Ele não tinha bola de cristal. Não aparece nos evangelhos que Judas tivesse uma bola de cristal, não. Será que ele tinha certeza de fazer um bom negócio com Jesus depois de 3 anos de caminhada? Não. Ele não tinha bola de cristal, nem pensava nisso, acredito eu, não pensasse nisso. Só que ele convive com Jesus por 3 anos. Ou seja, mais ou menos, longos 1.100 dias. 2 anos e 3 meses aproximados na região da Galileia. Era uma região, na época, né? Uma região mais simples. Uma região
sem a participação dos poderosos. Os poderosos, tanto do judaísmo como de Roma, se concentravam muito mais na região da Judéia, onde fica Jerusalém. Então, quando ele está ao lado de Jesus, 2 anos e 3 meses, desses 3 anos que Jesus distribuiu a Boa Nova, era um local sem grandes agitações, sem embates, até uma vida monótona, Judas seguindo Jesus, monótona para a vida de um zelote. Ele estava ao lado de Jesus, mas naquela batida, naquela mensagem de Jesus, foi um período maravilhoso, Jesus deixando tantos ensinamentos, Sermão da Montanha, por exemplo, lá. Então era muito, eu vejo assim, muito monótona para um zelote, que queria pegar os romanos à tapa, né? Então, alguma coisa eu entendo que deve ter mudado no coração de Judas. É um tempo que não ofereceu também 2 anos e 3 meses, não ofereceu uma expectativa para um rendimento numa traição. Eu vou vender Jesus lá na frente, 30 moedas de ouro, de prata, não ouro. Judas, acompanhando Jesus, sempre ouviu ele dizer: olha, eu não tenho nenhuma pedra onde reclinar a cabeça. E Judas via isso. Jesus não tinha nada, era pobre, né? Pobre sem nada, nada, zero. E Judas poderia ter interesse junto a uma pessoa que dizia que só tinha uma túnica e um par de sandálias? De um homem que vivia na miséria total? Jesus, que falava durante 2 anos e 3 meses, antes de descer para a região da Judéia e ficar ali em Jerusalém, Judas ouvia Jesus dizer: meu reino não é desse mundo. O que se passava na cabeça de Judas? E por que seguiu? Alguma coisa deve ter mudado no coração de Judas. E os sonhos, então, egoísticos de Judas? Como será que andavam? Murcharam? Cessaram? Ele tinha tanto entendimento do quanto Jesus incomodaria os poderosos no futuro. Ele não sabia nem que ia para a Judéia, no meio dos poderosos. Então não tinha nem esse entendimento. Então ele não poderia nunca estar articulando uma traição em busca de rendimento, né? E ficaria, Judas, ao lado dele, pois no futuro o valor de venda seria melhor? Será que ele perseveraria tanto tempo ao lado de Jesus, na esperança de que lá na frente a mercadoria chamada Jesus ia valer uma nota? Será? Ele seguiu Jesus. 1.100 dias. 1.100 dias. 3 anos. 2 anos e 3 meses na região da Galileia. Será que nesses 1.100 dias, que foi o tempo total, será que daria para conhecer bem a pessoa? Tanto ele, Judas, conhecer Jesus, conhecer os companheiros, e os companheiros, e Jesus também, conhecerem a Judas. 1.100 dias de convivência. Analisar as condutas. Judas analisando os companheiros, os outros 11 analisando Jesus, os 11 analisando a conduta de Judas. 1.100 dias. Dá para analisar ao longo desse período a forma de pensar de alguém? Se dá. Imagine você convivendo com alguém que você não conhecia e de repente fica 1.100 dias convivendo com aquela pessoa. Será que você não vai conhecer? Será que você não vai entender os hábitos, a sinceridade ou a falsidade? Impossível, você vai conhecer, né? Conhecer as suas reais intenções. Judas que acompanhou Jesus ao longo desse tempo todo, jamais o viu atuando politicamente. Jesus não falava nada, não atingia ninguém, não maltratava ninguém. Jamais Judas viu Jesus questionando a situação junto
aos romanos: "Oh, vida dura essa nossa, esses romanos atrapalhando a nossa vida." Jesus nunca falaria isso, né? E Judas nunca ouviu Jesus falar. Jamais viu Jesus falando em rebelião. "Ah, não aguento mais, o negócio está difícil, pessoal. Ô, Judas, vamos voltar aí, vamos ser zelote também." Nunca viu, nunca ouviu Jesus falar em rebelião. Ao contrário, dai a César o que é de César. Um respeito, né? Jesus sempre sereno, sempre pacífico. Jesus sempre respeitoso. Todo o tempo, Jesus falando de paz, de amor. "Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus." Outra frase: "Tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." Ame o seu próximo como a si mesmo. E Judas, ouvindo isso, falou: "Meu Deus, eu acho que eu amarrei o meu bode no lugar errado. Se Jesus não é de guerra." Mas ele já sabia, porque estava acompanhando Jesus há um bom tempo. Não era novidade. Porque Judas via como Jesus tratava os romanos. Via como ele tratava. Vamos lembrar lá em Cafarnaum, nesse início, nesses 2 anos e 3 meses, o episódio do centurião, que vai até Jesus e diz: "Mestre." Olha, o centurião. Centurião é numa posição de exército, mais ou menos um tenente. Então, ele chega a Jesus, ele que tinha uma posição, a gente sabe que dentro do militarismo há um grande respeito pela hierarquia, sem sombra de dúvida, hierarquia. Então, ele se colocou numa condição, entre aspas, hierárquica, lá embaixo para colocar Jesus lá em cima. Ele vai até Jesus e diz: "Senhor, eu tenho um servo que está doente, eu vim pedir." Então ele se rebaixou, entre aspas, tirou aquele orgulho dele. E outra, ele veio pedir por quem? Pela mãe? Pelo pai? Ele veio pedir pelo servo, pelo escravo que o servia. E Jesus cura. Olha, pode voltar que ele já está curado. E Jesus disse o quê com relação a esse centurião romano? "Não vi em todo Israel uma fé do tamanho dessa que se encontra no peito desse homem." Então Jesus não criticava. Jesus analisava, observava. Judas, obviamente, né, nunca deveria ter deixado sua condição de zelote se calar. Não, o zelote estava aqui dentro dele, né? Embora não devesse mais pensar em violência, em agressão, mas aquele sentimento de ver o povo sofrido, oprimido, né, de pensar numa solução, eu acredito que ele continuaria. É natural pensar assim. Isso são conclusões, sempre lembrando, conclusões que eu vou tirando, analisando isso tudo. Então, esse comportamento de zelote agressivo, violento, deveria ter ficado no passado. Encontrou-se com Jesus, acompanha Jesus durante todo esse período, então a agressão já não faria mais, é natural, a agressão, a violência já não faria mais parte da caminhada de Judas. Embora fosse natural que no seu coração permanecesse o sonho de liberdade do seu povo, esperança de um dia alguém assumir o poder e expulsar os romanos, e que poderia vir a ser até ele mesmo, de dirigir uma rebelião dessa e expulsar os romanos. Afinal, sonho é sonho. E ele tinha seus sonhos, natural que fosse assim. Bem, estávamos dizendo então, Judas não devia mais pensar em violência. Esse comportamento deveria ter ficado no passado. Ele seguia Jesus sempre, participava, ouvia, convivia. Provavelmente havia uma afinidade, uma sintonia de Judas
com Jesus e devia haver uma sintonia de Judas com o grupo, com os 11, conviviam, ou não? Não tem nenhuma narrativa lá atrás que eles brigavam, se dividiam, se degladiavam, né? Vamos então fazer aqui, no meio desta sequência de Judas, vamos fazer um parênteses para nós falarmos sobre afinidade. Afinidade. Então é de se pensar. Na questão da afinidade, vamos ver um exemplo. Maria de Magdala. Maria de Magdala que, fala-se, teria tido uma vida desregrada, né? Mas teve o coração tocado. Então nós estamos falando de afinidade. Por isso que demos uma truncada na sequência da caminhada de Judas, junto a Jesus e os discípulos. Então, Maria de Magdala, que teria tido uma vida desregrada, questiona-se isso, teve seu coração tocado pelo Mestre. Ela ouviu Jesus falar. Viu Jesus num sermão e se encantou com a mensagem do Mestre. Se encantando com a mensagem dele, Maria de Magdala começa a seguir Jesus, a ouvir, e ela muda o seu comportamento. E aí, e as outras que porventura conviviam com Maria de Magdala, que tinham, portanto, a mesma vida de Maria de Magdala, se elas tiveram contato com Jesus, não o seguiram, pelo menos não tem narrativa nenhuma. Mas Maria de Magdala, dentro do entendimento que teve uma vida desregrada, ouviu Jesus, tocou o coração e o seguiu. As outras, convivendo com ela, se ouviram Jesus, não seguiram, não. Não há nenhuma narrativa. E então, se o coração delas, né, vamos imaginar que tivesse, se elas, o coração delas, se elas seguissem Jesus dentro daquele entendimento delas, continuidade da vida, né, mas seguindo Jesus por outros interesses que não o da modificação interior, ou seja, não se interessavam em ouvir a mensagem de Jesus. Nada de sentir essa mensagem, nada de servir, nada de se modificar. Como que seria Jesus para elas? Maria de Magdala foi tocada. Se uma colega dela não foi tocada e acompanhasse Jesus, como que seria esse acompanhar Jesus? Para nós é assim um pouquinho até talvez chocante, porque o amor que nós temos por Jesus, todos nós, é imenso, né? Mas para elas, se não foram tocadas por ele, Jesus se tornaria, se elas tivessem seguido, se tornaria para elas a pessoa menos interessante para ser seguida. Não ou não? Para elas, seguir Jesus seria um tédio. Não foram tocadas. Maria de Magdala foi. Ela não. A outra não, porventura. Então nós vamos ver aqui uma narrativa que mostra a situação de um caso que muitas vezes nós falamos tanto, né, na nossa doutrina, que nós vamos em busca de um socorro, de algo melhor, vamos normalmente por amor ou pela dor. Então muitas vezes a gente pende para um e segue e vai em frente. Amor, por exemplo. Mas muitas vezes o aguilhão da dor tem que vir e cutucar forte, porque senão a gente não busca, senão a gente não se interessa. Então tem uma história que diz assim, isso acontecido lá há 2000 anos na época de Jesus. Essa história diz assim: em Jerusalém, nos arredores do templo, adornada mulher encontrou um nazareno, de olhos fascinantes e lúcidos, de cabelos delicados e melancólico sorriso, e fixou-o estranhamente. Arrebatada, na onda de simpatia a irradiar-se dele, corrigiu as dobras da túnica muito alva, colocou no olhar indizível expressão de doçura e deixando perceber nos menelos do corpo frágil a visível paixão que a possuíra de súbito. Então abeirou-se do desconhecido
e falou ciciante. Então a mulher, se dirigindo àquele jovem nazareno: Jovem, as flores de Séforis encheram-me a ânfora do coração com deliciosos perfumes. Tenho felicidade ao teu dispor, a moça disse, em minha loja de essências finas. Indicou, então, extensa vila, cercada de rosas, à sombra de arvoredo acolhedor, e ajuntou: Olha, inúmeros peregrinos, cansados, me buscam à procura do repouso que reconforta, disse a moça. Em minha primavera juvenil, encontram o prazer que representa a coroa da vida. É que o lírio do vale não tem a carícia dos meus braços, e a romã saborosa não possui o mel de meus lábios. Vem, vem e vê. Dar-te-ei leito macio, tapetes dourados e vinho capitoso. Acariciar-te-ei a fronte abatida, disse a moça, e curar-te-ei o cansaço da viagem longa. Descansarás teus pés em água de nardo e ouvirás feliz as harpas e os alaúdes do meu jardim. Tenho a meu serviço músicos e dançarinas, exercitados em palácios ilustres. Ante a incompreensível mudez daquele nazareno que estava ali, tornou a mulher a falar súplice, depois de uma pausa. Jovem, disse ela, por que não respondes? Descobri em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te, falou a moça. Tenho sede de afeição que me completa a vida. Atende, atende. Ele, o rapaz, parecia não perceber a vibração febril com que semelhantes palavras eram pronunciadas. E notando-lhe a expressão fisionômica indefinível, a vendedora de essências acrescentou um tanto agastada. Aí ficou nervosa. Não virás? Constrangido por aquele olhar esfogueado, o forasteiro apenas murmurou. Aí o rapaz falando. Agora não. Depois, no entanto, quem sabe? A mulher, ajaizada de enfeites, sentindo-se desprezada, prorrompeu em sarcasmos e partiu. Transcorridos 2 anos, quando Jesus levantava paralíticos ao pé do tanque de Betesda, venerável anciã pediu-lhe socorro para a infeliz criatura, atenazada de sofrimento. O mestre seguiu-a sem hesitar. Num pardieiro denegrido, um corpo chagado exalava gemidos angustiosos. A disputada mercadora de aromas, aquela, ali se encontrava carcomida de úlceras, de pele enegrecida e rosto disforme. Feridas sanguinolentas pontilhavam-lhe a carne, agora semelhante ao esterco da terra. Exceção dos olhos profundos e indagadores, nada mais lhe restava da feminilidade antiga. Era uma sombra leprosa, de que ninguém ousava aproximar-se. Fitou o mestre ela e o reconheceu. Era o mesmo mancebo nazareno, de porte sublime e atraente expressão. O Cristo, então, estendeu-lhe os braços, tocado de intraduzível ternura, e convidou. Vem a mim, tu que sofres. Na casa do meu pai, nunca se extingue a esperança. E ela responde, tu, o Messias Nazareno, o profeta que cura, reanima, alivia, que vieste fazer junto de mulher tão miserável quanto eu? E ele, contudo, sorriu benevolente, retrucando apenas, agora venho satisfazer-te os apelos. E recordando-lhe as palavras do primeiro encontro, acentuou compassivo. Descubro em teus olhos, disse Jesus, diferente chama, e assim procedo
por amar-te. Ele foi encontrar aquela mulher que agora sim reconheceu que precisaria descobrir as coisas internas. Então, vamos pela dor. Se não vamos pelo amor, vamos pela dor. Maria de Magdala foi pelo amor. Uma irmã como essa foi pela dor, né? Então é a questão da sintonia. Se não há essa sintonia e a pessoa não sente absolutamente nada por Jesus, deveria ser cansativo estar ao lado dele, desgastante. Então, para muitos nos dias de hoje, vamos trazer a história para o dia de hoje. Falar de Jesus é entediante, cansativo. É a falta de afinidade que explica isso. É um outro exemplo. As curas de Jesus. Muitos se aproximavam há 2000 anos dele, perseveraram, ouviram, encontraram cura, seguiram. Outros, mesmo sofrendo até, nem pensavam em se aproximar do mestre. Exemplificar, né, o caso da mulher hemorrágica. A mulher hemorrágica que sofria tantos anos de uma hemorragia que não cessava. Ela vai ao encontro de Jesus e, não tendo oportunidade de estar frente a frente, ela se deita atrás da turma que estava ali, ao longo daquele caminho, e deitada no chão, com as mãos, ela apenas toca a borda da túnica do mestre. E foi curada. E aí eu pergunto, será que só ela estava doente no meio de tanta gente? Ela conseguiu. Por quê? Estava aqui dentro a necessidade da busca, buscando uma sintonia, né, uma afinidade com o mestre. Isso explica. Outro exemplo. Você ama ir ao centro espírita. Como é gostoso, né? Como é bom. A gente vai ao centro. Ou aqueles que não são espíritas. Vai lá à sua igreja. Vai acompanhar uma palestra, a missa, o culto. Não importa. Assistir uma live, né? E gosta. Outro passa pela porta do seu centro ou pela porta da sua igreja, muda de calçada. Não suporta. Não, critica, ofende. É questão do interesse, da afinidade. E agora voltando a Judas. E quanto a Judas? Seguiu Jesus sem parar. Será que, se ele não tivesse uma afinidade com o mestre, ele aguentaria? Jesus não seria extremamente cansativo para Judas? Judas, se continuasse com a ideia de matar o romano, agredir, conquistar a força, o poder lá da região? Não. E Judas, mesmo assim, não desertou, não abandonou, perseverou. Então, deveria ter uma sintonia maravilhosa, uma afinidade, né? Então, vamos encerrar a questão da afinidade e vamos seguir. Vamos procurar entender Judas dentro do grupo, né? Jesus e os 11. Mas vamos pensar o comportamento de Judas, então, inserido nesse grupo. Tem um ditado que diz assim: você pode enganar a muitos por muitos anos, mas não consegue enganar a todos por todo o tempo. Não consegue. Então, de onde se conclui que Judas deveria ter, ao longo desses 1000 e tantos dias, desses 3 anos, uma conduta igual a de todos os outros 11, nem melhor e nem pior. Eu concluí isso. Por quê? Porque ele carregava suas qualidades, seus defeitos, tinha boa vontade, seguia sempre Jesus como os outros faziam. Fosse Judas, aquele monstro que nós entendemos ao longo de todos esses séculos, tanto o grupo dos discípulos, os 11, como o próprio mestre, não teriam tomado alguma atitude? Pô, ele é um monstro, ele é isso, é aquilo. Não teriam tomado nenhuma atitude? No Evangelho, ou nos Evangelhos,
ou no Evangelho de João, mais especificamente, há a citação de que Judas era o tesoureiro. Carregava o dinheiro, a bolsa. Se acaso Judas, vamos raciocinando isso, se acaso Judas fosse desonesto, ladrão, como é citado no Evangelho, como se pintou ao longo dos séculos, isso aí, ou seja, que ele roubava os recursos destinados à manutenção do grupo, ele teria sido designado como portador desses recursos até o final da caminhada? Seria como nomear a raposa para tomar conta do galinheiro. Coisas que não são razoáveis. Para mim, não aceito, né? Meio estranho. Outra coisa, diante desse comportamento inadequado de Judas, o grupo não teria tomado providências, evitando que ele continuasse como tesoureiro? Afinal, segundo o que está nos evangelhos, essa atitude desonesta de Judas já seria do conhecimento de todos, né? Então não teriam tomado nenhuma providência? Talvez há quem pergunte. Talvez há quem pergunte. Porque a gente está mexendo num assunto que nós trazemos ideias lá atrás, já estão cristalizadas em nós. Então é difícil a gente querer raciocinar sobre uma situação nova se nós carregarmos um entendimento antigo. Então nós temos que deixar um pouquinho de lado esse entendimento antigo. Talvez há quem pergunte: Jesus poderia relevar as atitudes desonestas de Judas, visto que ele nunca julgava. Então, Jesus passaria a mão na cabeça de Judas. Será que é isso? Talvez alguém tenha ficado em dúvida. Jesus nunca acusaria: Judas, você está roubando, não faça mais isso, meu filho. Será que é isso? Então, eu vou responder essa pergunta. Será que ele não ia relevar porque Jesus era Jesus, ele não faria isso? Então, eu vou responder com uma outra pergunta. Por que Jesus não relevou as atitudes desonestas no caso dos vendilhões do templo, dos cambistas desonestos? Ele não relevou. Ele rodou a baiana. Por quê? Não concordou com a desonestidade. E os discípulos não teriam tido uma convivência atribulada com Judas ao longo desse tempo todo, desses 3 anos? Ele rouba. A citação de tesoureiro está apenas no Evangelho de João. Porque os outros evangelistas nunca falaram disso, né? Então, 1100 dias. E ninguém falou nada. Deixou ele cuidando da bolsa, né? E os discípulos, se Jesus até relevasse Judas e não fizesse nada, provavelmente os discípulos não iam tolerar isso, não. Iam pegar Judas na esquina e resolver a questão. Então, não é de se pensar que nessas narrativas tem coisas estranhas, plantadas, inverídicas, né? Para mim, muita coisa é ilógica, irracional, não se sustenta. Mas aí também vão falar: você está questionando o que está escrito nos evangelhos? Então você é o herege, você não aceita. Não, devagar. Respeito o evangelho, os evangelhos, totalmente, respeito. Mas o próprio Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que as narrativas de Jesus nos evangelhos nós separamos em 5 itens. Os acontecimentos da época, ou a história, né? Cada um interpreta da sua forma. Cada religião interpreta de uma forma os milagres, algumas palavras que Jesus disse. Cada um examina de uma forma, interpreta de uma forma. Eu prefiro interpretar olhando a história, tendo a lógica. Agora, Kardec disse: a parte da mensagem, o ensinamento moral de Jesus,
Isso não se toca, porque isso é perfeito. É a mensagem de Jesus. Mas se a história me diz que determinada coisa, contada de uma forma, é estranha, ou que pode ser conjugada com algumas coisas que a história narra, por que eu não tenho o direito de analisar isso? Eu me sinto no direito. Talvez lá na época da Inquisição eu fosse levado na fogueira, mas não tem Inquisição, eu penso com a minha cabeça. Eu procuro analisar desta forma. Tá? Bom, nós vamos... Já deu. Na semana que vem, continuamos raciocinando sobre isso tudo. Né? Quem poderia, por exemplo, ter mexido em algumas narrativas? Alguém mexeu. No meu entendimento, alguém mexeu. Quem? Aí a gente vai falar na semana que vem. Tá bom? A coisa é um pouquinho longa, mas eu espero que, falando isso, vocês estejam raciocinando, procurando alguma coisa, cutucando para ver, poxa, mas será que é daquela forma? Será que Judas é aquele monstro? Será que o único culpado é Judas? Será que... Não, ele tem sua parcela. Tem. Mas ele não pode carregar o piano sozinho, não. Tem muita gente por detrás. Tá bom? Então, encerramos. Já está na hora aí. E a semana que vem, nós continuamos falando do nosso Judas. Tá? Espero que, ao final, tenha um entendimento diferente. Tá? A ideia sempre é amenizar um pouco a figura de Judas, tentando trazer o que é justo para mim, no meu entendimento. Não é santificar Judas, dizer que ele é um santo, que foi o maior, não, tem lá as suas complicações. Tá bom? Semana que vem, juntos novamente. Jesus no coração, álcool em gel na mão. E máscara continua agora porque a coisa está meio complicada, né? Vamos fazer a nossa parte. Grande abraço a vocês, muito obrigado pelo carinho da companhia e semana que vem estamos juntos novamente. Abraço a todos vocês, a Samanta, Elizabeth, e tanta gente aí, tá? Tchau, tchau. Até a próxima então, pessoal. Fiquemos todos na paz de Jesus.